Redemoinho de fogo chega perto de condomínio na zona sul de Ribeirão Preto, em São Paulo. Com o tempo seco, as chamas se alastram em área verde no bairro Vila do Golfe. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar trabalham no combate ao fogo. Essa dica nos foi enviada pelo nosso queridíssimo irmão Jefferson San, que desde já fica aqui o nosso agradecimento por essa dica e por outras que ele tem mandado. Inclusive ele tem mandado um número grande de dicas e a gente fica aqui muito agradecido em nome de toda a família. E é o seguinte, sobre essa matéria aqui, ela é uma matéria recente, de 18 de nove de 2020, e é como se fosse um inferno na Terra, literalmente. Vocês estão vendo as imagens e não tem como a gente entender de outra forma. Eu quero que você preste muita atenção nessa matéria, porque tem um porém de tudo isso. E a gente vai falar no final. Primeiro eu quero que você saiba o que é que a mídia podre está falando. Depois a gente descontamina o que é manipulação na notícia. E aí sim a gente pode entender o que realmente está acontecendo. Então vamos lá. Um redemoinho de fogo em uma área verde chegou próximo a um condomínio na zona sul de Ribeirão Preto, São Paulo, no início da tarde de uma sexta-feira, em 18 de setembro de 2020. O vídeo que você está vendo mostra uma espécie de funil e avança pela área queimada. O rastro dele forma uma linha de chamas. De acordo com as primeiras informações apuradas no local, o fogo começou por volta das 11 da manhã em um canavial próximo à região do bairro Vila do Golfe. Com o vento e o tempo seco, as chamas se propagam até uma área de preservação. Ao menos 6 equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local para combater o fogo e um helicóptero da Polícia Militar recolheu a água de um lago para ajudar no trabalho. Moradora do condomínio próximo à mata atingida pelo fogo, a dona de casa, Adriana Cicheri Germano, disse que saiu à janela para ver o fogo e em segundos o foco de incêndio se transformou no redemoinho. Foi assustador, uma coisa horrorosa. O fogo veio correndo, fiquei impressionada de ver. O vento trazia cada vez mais o fogo para perto. Achei que fosse invadir o condomínio, juro por Deus. Tem as casas beirando o muro. E ele veio. Foi uma sensação horrorosa, diz ela. Assustados, alguns outros moradores chegaram a deixar o residencial por conta da fumaça. A dona de casa, Daniela Spuri Bernardi, que mora no condomínio próximo à área verde, afirma que saiu do imóvel por volta das 13 horas com os filhos. Nas palavras dela, a gente optou por sair por conta da fuligem, porque a gente tem crianças e elas estavam nervosas, afirma a mulher. O advogado Matheus Lourenço disse que as áreas verdes dentro do condomínio onde mora pegaram fogo. Os administradores do residencial acionaram 5 caminhões-pipas e alguns moradores pegaram extintores das suas próprias casas para tentar controlar as chamas. Aqui, meus caros irmãos, vale aquela informação que nós já sabemos aqui, nós comentamos sempre aqui no vídeo. Nada que a gente faz contra a natureza fica sem resposta. Muitas pessoas, quando escutam falar sobre o Pantanal pegando fogo, sobre a floresta amazônica sendo desmatada, acham que isso não é nada demais. Falar desses assuntos hoje em dia é coisa de esquerda, é coisa de comunista. É assim que está sendo tratado esse assunto hoje. E aí está o resultado de tudo isso, a soma de todas essas coisas. Nada que a gente faz contra a natureza fica sem resposta. Então é preciso o fogo vir para cima das próprias pessoas para que elas entendam que a situação não pode continuar como está. Não pode. Qualquer pessoa que observar as imagens desse redemoinho de fogo não deve ter visto isso nem em filme, nem em anime. A gente viu uma coisa dessa. É completamente raro esse fenômeno, mas está acontecendo. E outros que eu já tinha visto acontecer no mundo em outros anos passados, não chega nem a metade, não chega nem a um terço desse daí. Coisa realmente de filme de ficção científica. E está acontecendo. Como eu digo para vocês, a ficção só imita a realidade. Esse aqui é o ponto. Veja só essa matéria agora, meus irmãos, que ela vai casar com o que a gente vem falando aqui, que algo muito estranho acontece no nosso mundo. Eles dizem o seguinte, ó, a matéria de 18 de setembro de 2020, incêndios florestais pelo mundo são os maiores em escala em emissão de CO2 em 18 anos. Cientistas estão alertando que os incêndios florestais em todo o mundo são os maiores em escala em emissões estimadas por quase 2 décadas. Também eles falam um monte de coisa aqui de aquecimento global, falam que as árvores podem morrer. Isso a gente já sabe, né? Claro que pegando fogo isso vai acontecer. Mas aí continuando, ó, mundo em chamas, incêndios e anomalias térmicas, incluindo vulcões e queima de gás, entre 15 e 17 de setembro. As cores mais escuras desse gráfico que vocês vê significam maior atividade térmica. Savana e pradarias da África. Imagens de satélites também mostram incêndios florestais densos na África tropical, através da savana e pedrárias, onde a cada ano ocorre a maioria dos incêndios florestais do mundo. Mesmo que esses incêndios pareçam ser bastante densos, os cientistas dizem que isso não significa necessariamente que terão um impacto ambiental mais severo. A maioria desses incêndios na África é um processo natural que vem acontecendo há milhares de anos.
Essa é mais uma daquelas informações que a gente diz, tá, é normal. E por que não estava acontecendo com essa mesma intensidade nos outros anos? Por que tudo está acontecendo de uma vez só neste ano de 2020? Não importa qual a mídia que você se informe, meus caros irmãos, a conclusão sempre será essa. É normal, não tem nada demais, não se espantem. E você não é criança, você acompanha a internet não é de hoje, canais como o nosso aqui, você sabe que isso não é normal, que acontecia um incêndio sim, é verdade, aconteciam, mas não com essa intensidade, não simultaneamente como está acontecendo agora. Parece que as coisas agora combinam para acontecer tudo ao mesmo tempo, então não adiantam vir com essa que não é normal não. Mas continuando com a matéria, florestas tropicais da Indonésia. Embora a temporada de incêndios florestais da Indonésia também tenham começado há alguns meses, as províncias de Kalimantan Central e Sumatra ainda continuam sofrendo com os incêndios florestais. Quando os incêndios da Califórnia começaram a aumentar no mês passado, o Círculo Polar Ártico já havia experimentado tragédia semelhante. As chamas queimaram a vegetação nativa, a tundra, e cobriram de fumaça as cidades siberianas. Aqui continua um artigo extenso, sobre consequências ambientais e também fala da qualidade do ar. E agora que a gente terminou as partes principais da matéria, meus irmãos, o que eu quero dizer para vocês não é uma afirmação, até porque se afirmar alguma coisa hoje, a pessoa já está sujeita a perder o canal, já está sujeita a levar strike. A coisa agora está assim, pode provar não, então é fake news, teu canal tem que sair do ar. Mas existem teorias, já que ninguém conseguiu comprovar, ninguém conseguiu provar. Embora existam testemunhas que relatam e afirmam isso o tempo todo, tem vídeos aí, inclusive estrangeiros, falando exatamente isso, de pessoas que caminhando pelo mato, pessoas caminhando por reservas ambientais, viram um raio de luz, um fecho de luz, bater nas árvores e dali em diante começar um incêndio. Isso é tido como uma teoria da conspiração, mas esses relatos existem pelo mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Eu estou mostrando imagens aí para vocês, que se não forem montagem, é no mínimo um assunto para a gente pensar numa possibilidade. Porque, meus irmãos, seria impossível que isso realmente existisse? HAARP, a lenda do HAARP por aí, que hoje eles já admitem que existe, só não dizem que é como a gente fala, eles dizem não, a gente faz pesquisas aqui, mas não é bem assim. Só que esse ano de 2020 foi realmente revelador, no carnaval, eu já falei disso aqui, fiz vídeo inclusive, que as cervejarias, para evitar que chovesse no carnaval, pagou a empresas para evitar que a chuva chegasse até as cidades, os grandes centros de carnaval, ou se formasse nessas cidades. Se você não viu, o vídeo tá aí, dê uma procurada aí, que é o homem brincando realmente de ser Deus. Nós mostramos isso e dissemos que isso ia dar merda. A gente tá vendo isso acontecer agora, o clima tá completamente descontrolado. E a gente já alertava que isso estava acontecendo há alguns anos atrás. Agora a coisa realmente veio pegar agora nesse ano de 2020. Se não for o HAARP, for apenas um exagero das nossas mentes, eu pergunto a vocês também, seria impossível um drone que a gente vê passando para um lado, para o outro, já está ficando normal, daqui a pouco vai assumir aí as entregas em aplicativos como iFood, por exemplo, A gente também fez matéria aqui, deixando claro que essa tecnologia vai assumir o trabalho e o emprego de muita gente. E diante disso eu pergunto, com tantos drones por aí, avançados, alguns que nós nem conhecemos a tecnologia que é usada neles, eu pergunto, seria impossível que essas coisas estivessem acontecendo propositalmente? Eu não estou afirmando mais uma vez, eu estou apenas conversando com vocês, trocando uma ideia e me perguntando em voz alta. Agora, se você também se pergunta se isso seria possível, aí eu não posso fazer nada, meu irmão? Espero que a plataforma respeite, pelo menos o nosso direito de raciocinar juntos, coletivamente, que é o que a gente está fazendo aqui. Outra teoria que muito se fala também, mas não passa de uma teoria porque ninguém pode provar, é os satélites de Elon Musk. Estão espalhados aí aos milhares. Será que seria possível também emitir algum fecho de luz deles e causar esse tipo de coisa? Não estou dizendo que causa, só estou perguntando, será? Já na visão bíblica, meus irmãos, em Apocalipse, as escrituras nos relatam que no final dos tempos, esse tipo de coisa ia acontecer. Incêndios iriam aparecer do nada. E seriam os anjos, tocando fogo nos 7 cantos do mundo. Eu sempre ouvi isso desde pequeno. Não estou dizendo que é isso que está acontecendo, tá, irmão? Vamos deixar isso aqui bem claro. Porque hoje, quando você fala qualquer coisa, o cara já diz, o cara está defendendo essa teoria. Não, eu estou falando que existe essa possibilidade. E que eu acho que a pessoa que é cristão, se diz cristão verdadeiro, deve no mínimo, diante de tantos acontecimentos ao mesmo tempo no nosso planeta, que seja obra do homem ou não, de uma forma ou de outra, só acontece porque assim Deus o permite. Então eu acho que nesse momento seria sábio de um cristão da nossa parte de vigiar. Assim como o nosso Yahushua, que a maioria conhece como Jesus Cristo,
assim como ele disse: vigiai-vos, porque o noivo chega de surpresa, chega como um ladrão, é preciso vigiar. Então eu acho que se existiu um momento desde o nosso nascimento, nos últimos 40 anos, o momento que a gente mais precisa estar atento, mais apegado com Deus, é esse momento, eu não tenho dúvida disso. E mais uma vez eu só falo as coisas para vocês quando eu mesmo também já estou pensando assim. Por mais lógico que pareça um pensamento, se eu não estiver concordando com ele, eu não indico para vocês. Mas diante de tantos acontecimentos, todos de uma vez, dos mais variados tipos, e o nosso canal tem relatado aqui, nunca vimos tamanhos sinais acontecendo ao mesmo tempo. Então, meu caro irmão, essa é a minha opinião, tá certo? Eu gostaria de saber também a sua, se você concorda ou não concorda, a sua maneira de ver as coisas, porque é com esse pensamento, é com essa troca de ideia que a gente vai chegando, né, mais próximo da verdade, já que a verdade realmente só se encontra em Jesus Cristo, no nosso Yahushua. Mas é parte até da nossa evolução espiritual que a gente tenta entender as coisas que acontecem ao nosso redor, embora que quando elas venham de Deus seja impossível, mas a gente tenta. Então, meus irmãos, eu vou ficando por aqui. Agradeço demais você que me prestigiou com a sua audiência até esse momento, e a gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Fiquem todos com Deus. Quem puder se tornar um membro aí do canal, ajuda muito, até pela relevância do canal. Não importa o plano que você faça, pode ser o de R$7 mesmo, não tem problema nenhum, ajuda demais, demais mesmo. E por enquanto não tem recompensa, não tem nada, você só vai ajudar por ajudar. Mas logo logo eu crio alguma coisa, né, para ajudar também quem ajuda. Então, meus irmãos, é isso, a gente fica por aqui. Fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto.